Agora a nossa aula sobre as cores primárias e as suas derivações. Você já aprendeu nas aulas anteriores sobre os produtos, como são feitos e as especificações. Agora sim nós vamos falar sobre as cores e as interações. Você pode estar achando que essa aula é uma aula muito básica, que você aprendeu lá no jardim da infância sobre Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grif. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. as cores primárias e secundárias, mas esse é um tema muito importante você estudar e você ter na sua cabeça, porque são as cores primárias que são a base de todas as outras. Então, só reforçando, né? As cores primárias são compostas do vermelho, são as três cores primárias, né? Vermelho, amarelo e o azul. Você, com essas três cores, vocês formam as cores secundárias, que a mistura do vermelho com o amarelo é o laranja, a mistura do azul com o vermelho ele dá um tom mais violeta, e a mistura do amarelo com o azul ele vira o verde. Na micropigmentação e na tatuagem, alguns fabricantes trabalham apenas com essas cores aqui que eu estou mostrando para vocês. Além das cores primárias, eles utilizam o preto e o branco. Voltado para a área da micropigmentação de sobrancelhas, se vocês fizerem o teste aí, eu aconselho que vocês façam, tem o nosso caderno de exercícios aí, que tem a folha ali, ela está praticamente em branco, só tem descrito o que seria ideal vocês fazerem no treino, é vocês comprarem um guache, alguma tinta baratinha, só para vocês entenderem a cor. Essa aula, o foco é vocês entenderem a combinação das cores, não o produto, se ele é próprio, se ele não é próprio, é só para vocês fixarem melhor. E quando a gente faz o próprio treino, põe a mão na massa, literalmente, fica muito mais fácil para a gente aprender. Eu sempre dou um exemplo, quem já dirige vai acabar entendendo. Quando você está dirigindo... Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação, você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Se você precisa ir num caminho novo que você nunca viu, você dirigindo, você grava muito melhor, você chega muito mais fácil e se precisar ir outra vez, você vai conseguir chegar nesse lugar. Mas quando você está de carona, você está do lado, você fica olhando a pessoa dirigindo e fala, nossa, mas quanta curva ela fez, nunca vou saber chegar nesse lugar. E é o que acontece quando você estuda apenas vendo. Se você só está olhando, assistindo a aula e pula o vídeo, o que a gente fala? Se você assiste igual série um curso online, você não acaba aprendendo. Esse foi, assim, um dos diferenciais que nós trouxemos para o nosso curso 2.0, né, o Go Lips On 2.0, foi o método Go Maps. O que é esse método? Ele serviu para todas as alunas que já tinham o curso há um tempo, já tinham há mais de um ano o curso, e para as novas do curso, para as alunas da nova turma. Porque nós percebíamos que tinha muitas alunas que assistiam vídeo atrás de vídeo. Então você assiste a primeira aula de teoria, acabou, já vou para a segunda, acabou a segunda, vou para a terceira e fica assistindo igual uma série. Fica assistindo vídeo atrás de vídeo e pula muita informação importante. E o que nós fizemos para vocês aqui do Go Lips On Start, para vocês aprenderem de verdade? Nós trouxemos o método, a mesma metodologia do Go Maps para dentro desse curso. Então vocês lá no material didático, se vocês não imprimiram, vai lá, é a segunda aula do nosso curso no primeiro módulo. Baixem todos os materiais didáticos, se for possível, imprima um colorido. Se vocês conseguirem encaderne, vira tipo uma apostila, porque nós disponibilizamos praticamente o método Go Maps já para vocês dentro desse curso, que é a nossa apostila de exercícios.
cada folha daquela apostila é equivalente a uma aula que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, nesse caso, que é as cores primárias e suas derivações, tem uma página específica sobre essa aula. O que a gente aconselha? Você está estudando essa aula, não vai para a próxima ainda. Estuda essa aula, vê o vídeo, se ficou com dúvida, faz a anotação e faz o treino. Adianta nada você ver a aula agora, ver sobre as cores, as suas interações, ver tudo o que precisa sobre elas e ir para a próxima, você já esqueceu desse. Enquanto você não aprender de verdade, não entender esse assunto, não vai para a próxima aula. Então as cores primárias às vezes podem parecer, é um assunto muito bobo, é muito simples. Não, pega você e começa você fazer. Põe a mão na massa, pega lá uma gota do vermelho, uma gota do amarelo, deu laranja. Fala, eu não gostei desse tom do laranja, eu quero ele mais claro. Ou coloca um pouco mais do amarelo. Você fazendo essas misturas, fica muito mais fácil quando você pega uma tinta assim na mão, você bate o olho aqui, você praticamente já sabe o que o fabricante fez. Olhando o CI, você só confirma o que você já deduzia. Então, falando das cores aqui, pegue e faça esse treino. Mistura o vermelho com o amarelo, o vermelho com o azul, mistura todas elas e você forma a cor secundária, são as cores secundárias, que é o laranja, o violeta e o verde. E se você misturar uma primária com uma secundária, vai dar as cores terciárias. E os fabricantes, praticamente, é isso que eles fazem na composição. Só uma observação. No caso dos pós, como eu já mostrei anteriormente, o laranja, que é uma cor secundária, ele já tem disponível para comercialização. Então, tem fabricantes que, no caso de tintas para lábios, já utilizam 21-110, que é o laranja, e tem outros fabricantes que utilizam a composição, eles fazem o laranja, que é o vermelho com o amarelo. E quando você junta as três cores primárias, né, eu sempre falei aqui na aula de você misturar de duas em duas, mas quando você mistura as três cores primárias juntas, você forma um marrom voltado. Por isso que a colorimetria, a pigmentologia, ela vai servir para toda as suas técnicas de micropigmentação. Não vai ser só para sobrancelha, só para lábios. Essas aulas que vocês estão tendo aqui, vocês estudando, entendendo como funciona, vai servir para qualquer área que vocês forem trabalhar da micropigmentação. E você juntando as três cores primárias, você forma um marrom. E o que acontecia antigamente? Só o nosso curso é lábios, mas só vou pontuar para vocês entenderem a importância do estudo da pigmentologia e colorimetria. Antigamente existia as tintas marrons, que eram feitas com essas três cores primárias, e com o passar do tempo começou a surgir aquelas sobrancelhas azuladas, arroxeadas, esverdeadas, porque eram feitas com essas três cores primárias. E cada organismo reage de um jeito, então pode ser que, além do marrom utilizado ter muito azul, pode ser que o organismo ele expeliu primeiro a cor, o pó, né, o pigmento vermelho. Se ele expele primeiro o vermelho, o que vai sobrar? A mistura do amarelo com o azul é o verde. Então você entendendo isso, fica muito mais fácil você entender a degradação. E o que foi feito no caso da micropigmentação de sobrancelhas? Os fabricantes trocaram e colocaram o preto no lugar do azul. Então hoje o marrom é feito com essas três cores. E o preto e o branco que eles estão aqui, qual que é a finalidade deles? Independente da composição. Vamos dar um exemplo de um laranja. O fabricante vai fazer um laranja, se for no caso de micropigmentação, geralmente o laranja ele é um pigmento aquecido. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre as cores quentes e frias. O laranja é um pigmento muito utilizado na microlabial para aquecer o pigmento, para deixar ele com um tom mais vivo. O que acontece? O fabricante ele vai fazer o seu laranja e ele mistura em proporções iguais, vamos dizer assim, né, o vermelho com o amarelo. Daí o fabricante olha, eu queria um laranja um pouquinho mais claro. Ele tem a opção de acrescentar o branco, ou ele faz ao contrário, ele tem a opção de escurecer e ele opta pelo preto. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que assim, essa composição, cada fabricante tem a sua, não é uma regra. Se o fabricante tem um laranja claro, pode ser que tenha um outro fabricante que tenha um laranja mais claro ainda. Não existe uma padronização de tons, mas você tem que identificar de acordo com o que você vê no frasco. Então você vai trabalhar com um pigmento laranja para fazer uma neutralização labial, por exemplo,
e você percebe que o laranja da marca tal que você usa, ele é um laranja um pouco mais fechado, um pouco mais escuro. Ele pode ter o preto. Então você sabendo o CI, você vai olhar e falar, eu quero evitar trabalhar com alguma tinta que contenha preto no lábio. Ou você vê um laranja muito claro, aquele tom pastel muito fraquinho, saiba que ele tem mais branco. Então pode ser que você não queira utilizar, porque corre risco de manchar. Então cada fabricante tem a sua composição. E só um detalhe, o que a gente não aconselha vocês fazerem é ficar fazendo essa composição, por exemplo. Você quer economizar na compra das suas tintas. Você compra um laranja só. Eu comprei só um laranja e esse laranja aqui eu vou querer trabalhar o resto da vida com ele, eu não vou ficar comprando variações de laranja. O que fica complicado você fazer é mistura no sentido de, por exemplo, esse laranja, na sua concepção ali, ele está muito claro. Você fala assim, eu vou querer escurecer esse laranja porque eu gosto dele, mas eu quero ele um tom mais escuro. Se você for acrescentar o preto, você comprar uma tinta preta da mesma marca, e outro detalhe, o que a gente aconselha, caso você queira fazer alguma mistura, faça sempre da mesma marca e de preferência da mesma linha. Então, se você trabalha com a marca A, só faça a mistura entre as marcas A, entre a marca B e por aí vai. Mas o que a gente não aconselha é você escurecer uma tinta, por quê? Você, geralmente, um procedimento de micropigmentação utiliza umas 5, 6 gotas, dependendo do tipo de procedimento. Se você colocar, vamos colocar 6 gotas do laranja, e você colocar uma só do preto, ele vai escurecer, mas vai escurecer muito. Para você chegar no tom que você quer, você vai gastar umas 30, 40 gotas do laranja, então não vale a pena você fazer essa composição, por quê? O fabricante, na hora que ele está fazendo a sua paleta de cores, ele faz em escala industrial. Ele não faz assim uma mistura num potinho pequeno. Geralmente, a maioria dos fabricantes utilizam tonéis de 10 a 20 litros mais ou menos por lote, né? Ou por cor. Então, o fabricante vai fazer um rosa bebê. Vamos dizer que ele tem esse nome lá na sua linha de cores, ele vai fazer um rosa bebê. Ele vai fazer numa escala mais ou menos de 20 litros. Então, essa composição geralmente é feita por peso. Então, ele vai colocar lá, sei lá, tantos por cento do vermelho em peso, tanto por cento do... Vamos dizer que ele quer um pouquinho mais alaranjado, coloca um pouco do laranja, coloca do preto, coloca do branco. O fabricante ele faz por peso, então ele consegue ter um controle muito maior. E às vezes é uma quantidade mínima. O preto, no caso de um fator de escurecimento, ele é sempre colocado em pequena quantidade. E alguns fabricantes para tintas de lábios também utilizam o azul para escurecimento. Eu acredito que o azul ele interfira mais ainda na hora de escurecer. Bem pouquinho do azul escurece muito. E eu não aconselho você a fazer porque você não vai conseguir ter esse controle. Ou você vai desperdiçar muito do seu produto, vai utilizar gotas em excesso e vocês são profissionais. Se não sabem, eu vou falar agora para vocês não podem ficar armazenando a tinta ali depois que ela saiu do frasco. Então, se você fez a sua composição, gastou 30 gotas, acabou o procedimento, aquilo tem que ser jogado fora. Você não pode querer embrulhar o batoque, guardar o recipiente lá, porque isso não pode. Então eu aconselho vocês a já comprarem o produto pronto. Essa é a intenção de vocês estudarem essa composição de cores. Fica muito mais fácil você entender o que o fabricante fez quando você sabe o que cada cor representa ali naquela embalagem. Então, agora na nossa próxima aula, vamos falar sobre outra característica das cores. Você já aprendeu, né? Característica, cor primária, secundária, terciária. Agora vamos falar sobre as cores quentes e as cores frias. Mas não esqueça de fazer o seu exercício lá no caderno de exercício, faça suas misturas, suas anotações, que vai facilitar muito o seu aprendizado. Vamos lá para a próxima aula?